Fala pessoal que tá ligado aí no William Japa. Estou com essa fera, lenda do esporte aqui agora. Murilo Bustamante chegou aí para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo, mestre. Obrigado pelo convite, pô. Um prazer estar aqui falando aí com os fãs de luta. Pois Sempre um é, prazer. cara. Obrigado mesmo pelo tempo disponibilizado aí pra gente bater um papo sobre uma coisa que a gente é apaixonado demais, que é o esporte, a luta, MMA, jiu-jitsu, né? Falando em jiu-jitsu, mestre Murilo Bustamante, que agora é faixa coral, né? Ano passado recebeu aí essa condecoração aí do esporte. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aí. E, claro, a gente vai falar sobre MMA, sobre o esporte em si, na época do Vale Tudo. Para quem não sabe, o Murilão aí estreou no Vale Tudo, foi um dos grandes precursores aí, um dos grandes responsáveis por essa grandeza do MMA hoje em dia no mundo. Mas eu queria começar, Murilão, falar aqui, mestre, do início lá, como foi para você conhecer o jiu-jitsu, que é um surfista garoto, né? Na verdade, sem muitas responsabilidades. Qual é a convite aí dos irmãos para a academia? Começou, como foi aquele início ali do jiu-jitsu quando você encontrou o esporte, cara? Cara, foi que nem como você falou, sem muita responsabilidade, né? Eu ia mais para fazer esporte. Eu sempre gostei de esporte. Como todo garoto, jogava futebol no colégio, jogava futebol com os amigos, né? E comecei a surfar meio que seguinte, tive contato com o surf através dos meus irmãos e posteriormente tive contato com o jiu-jitsu, né? Eu fui no campeonato de jiu-jitsu ver eles lutarem em 1976, com 10 anos de idade, e comecei a ir na academia, eles me levavam para a academia e eu ficava lá correndo, brincando, enquanto eles treinavam. E acabei gostando, entrei, comecei a treinar. Mas era uma coisa assim, sem a menor responsabilidade, era brincadeira, né? Assim, coisa de criança, você praticar uma arte, né? Não poderia imaginar que ia ter essa importância toda na minha vida, né? Porque eu ia para o jiu-jitsu quando dava para ir, não tinha aquela coisa de ter que ir, não tinha ninguém assim me levando pela mão, né? Aquela coisa que eu ia mesmo quando eu queria, garoto, com 11 anos de idade, né? 10 para 11 anos que eu comecei, eu já ia. Naquela época você podia, um garoto de 11 anos podia andar de ônibus no Rio de Janeiro despreocupadamente. Hoje em dia os tempos são outros, então fica mais difícil a gente deixar nossos filhos aí pela cidade sozinho. Então eu ia sozinho quando dava, né? Quando não tinha onda, quando não tinha surf. E fui me apegando cada vez mais ao jiu-jitsu, fui me identificando. Quando eu comecei a competir, realmente virou uma febre para mim. Eu me identifiquei completamente nas competições, né? Foi muito importante na minha vida, na minha formação. Pô, que legal. Olha, tem um ponto importante, mestre, porque aí você vai se acostumando, você vai pegando a manha do esporte. Cara, eu vi uma coisa muito curiosa, eu queria tirar essa dúvida com você, de que você é formado em ciências econômicas, né? Tentou também engenharia, mas seguiu aí na economia e tudo. E, cara, eu vi algumas coisas de que você dava aula de jiu-jitsu para financiar os seus estudos, quer dizer, um caminho contrário, que muita gente pegava o esporte como um hobby, e aí depois que o esporte vem crescendo na vida, aí acaba se tornando a atividade principal. E você foi o contrário, você pegou o esporte para financiar os seus estudos, cara. Conta aí pra gente essa história. Isso é verdade. Eu entrei na faculdade de engenharia, fiz 1 ano e meio, mas quando eu estava estudando engenharia eu não conseguia fazer nada mais do que estudar. Eu não conseguia treinar. E a luta para mim era muito importante naquele momento. Né? Final da adolescência ali, aquela coisa, eu já tinha começado a competir, competia bem. Eu realmente não consegui ficar fora, afastado do esporte. Né? Esse foi um dos pontos que a engenharia é um estudo, é uma profissão que você tem que se dedicar muito, né? Aos estudos, e eu não tinha tempo para mais nada. Então, a minha frustração em não poder treinar, não poder me dedicar ao esporte que eu já estava apaixonado foi muito grande. Eu acabei abandonando a engenharia e escolhi uma coisa que eu pudesse conciliar, e aí acabei escolhendo
economia, e na época eu comecei a trabalhar em loja, pagar os meus estudos, e posteriormente saí das lojas que eu trabalhava, né, da loja que eu trabalhava, e comecei a dar aula. Quando eu cheguei na faixa preta, quando eu comecei a trabalhar em loja eu era faixa roxa, quando eu cheguei na faixa preta eu falei, pô, quer saber, eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu vou dar aula, pago meus estudos, fico fazendo os dois, vou estar em contato direto com a luta. Só que quando eu me formei, né, no processo de formatura, eu fui trancando diversas vezes a minha matrícula para competições. Quando tinha uma competição importante na época, né, eu trancava a matrícula na faculdade e ficava treinando para aquela competição. Então, acabei que eu me formei tarde, e quando eu me formei, eu nunca exerci a profissão. Eu realmente fiquei apaixonado pelo jiu-jitsu, nunca consegui largar. E foi isso. Foi realmente uma paixão que mais aconteceu na minha vida. Eu nunca planejei ser um atleta profissional de jiu-jitsu, um lutador profissional. Foi uma coisa que foi acontecendo, foi tomando forma, foi ganhando, assim, uma coisa que realmente eu não consegui me distanciar, né? Fez muito bem para mim. Eu acho que o esporte, né, as artes marciais, e principalmente o jiu-jitsu, é muito benéfico, né? Te traz muitos benefícios na sua vida, né? Com A certeza. filosofia das artes marciais são muito legais, muito bacana, né? Ajuda realmente na educação das crianças, parte de moral e ética, superação, disciplina, respeito, tudo isso você aprende dentro do tatame e pode levar, né, para a sua vida. Então, me ajudou muito como pessoa, cresci muito através do esporte, mas comecei assim, sem menor responsabilidade, sem menor planejamento de me tornar um dia um professor profissional, um lutador profissional. Foi uma coisa que realmente aconteceu por acaso, aos poucos. Mestre, conta pra gente então como foi para você na sua cabeça, em qual época assim que você realmente chegou e decidiu assim, pô, dá para viver disso, dá para trabalhar com isso, eu vou ser um profissional agora de jiu-jitsu, eu vou ser um profissional do esporte. Conta pra gente, até porque na época que você, ali no início dos anos 90, não era muito rentável essa história de viver de jiu-jitsu. Então, dentro da sua cabeça, como é que ficou essa decisão aí? Conta pra gente. Olha, na verdade, eu escolhi uma profissão, rapaz, eu fiz ao contrário, né? Eu não escolhi a profissão para ganhar dinheiro e ser feliz, eu escolhi a profissão que se eu não ganhasse dinheiro eu seria feliz, né? Eu fui realmente pela paixão, né? Um irmão meu era advogado, meu pai era doutor em arquitetura, cálculo estrutural, minha mãe era jornalista, falava 5 idiomas, um irmão meu era advogado, o outro era economista, trabalhava no mercado financeiro, então eu tinha uma série de opções, mas eu optei realmente pelo amor ao esporte, né? Foi um acaso, e era realmente uma profissão muito pequena, assim, na época, não tinha valores, né? Pouca gente praticava jiu-jitsu no Rio de Janeiro, pouca gente praticava jiu-jitsu no Brasil, e muito pouca gente no mundo, não existia jiu-jitsu no mundo naquela época, né? Então era uma 1988, era uma coisa assim, um mercado muito pequeno. E eu abracei isso para a minha vida, e por acaso a coisa cresceu no mundo, né? Posteriormente eu comecei a lutar meio que amadoristicamente para representar o jiu-jitsu contra a luta livre, no desafio de 91. E após esse desafio, o mercado no mundo cresceu, né? Foi criado o UFC nos Estados Unidos, o Pride no Japão, eventos grandes, e deu uma outra perspectiva aos profissionais de luta, né? Então, eu nunca planejei ser um lutador profissional, mas pela dificuldade, eu era um competidor nato, né? Então, pela ausência de premiações no jiu-jitsu, né? Por eu gostar de competir, eu acabei migrando do jiu-jitsu para o Vale Tudo na época, né? Que depois se transformou em MMA, né? Porque eu gostava de competir, eu sabia como aplicar o meu jiu-jitsu nas competições, né, de luta, e acreditava muito em mim, e as premiações eram boas, foram crescendo, né? E aí eu fui me tornando um profissional aos poucos, né? Na verdade, o mercado foi surgindo naquela época, na década de 90. E meio que foi assim, um acaso também, né? Poderia não ter acontecido,
A garotada que está hoje em dia aí competindo de jiu-jitsu, os atletas tops não têm necessidade de migrar para o MMA. Alguns migram porque realmente gostam, né? Mas em termos de premiação, os atletas tops conseguem viver do esporte. Já alguns, vários, vivem da premiação, de patrocínios, né? Alguns outros têm uma escola, são professores também. Se isso fosse assim na minha época, realmente eu não sei se eu teria me tornado um lutador profissional de MMA, embora eu goste muito da adrenalina. Né? A adrenalina foi uma coisa que me atraiu. Né? Aquela coisa da adrenalina, da luta, do medo, aquela superação, aquilo tudo ali realmente muito me atraiu para o esporte. Né? E foi isso, foi uma coisa meio que no acaso mesmo. Pô, bacana. Mestre, estamos recebendo hoje aqui o mestre Murilo Bustamante, cara, papo muito bacana, e a gente aproveitando essa sua fala, mestre, eu vi algumas coisas também a seu respeito, de você, cara, um competidor nato, não gosta de perder em nenhum tipo de coisa, cara, nenhum tipo de coisa, então, movido pela competitividade, você encarou vários desafios na vida aí, né, cara? Inclusive, você está falando agora a respeito do MMA, que foi, na verdade, um desafio. Você entrou para mostrar para você mesmo que você era capaz de assumir aquele desafio e tudo. Mas chegou campeão do UFC, cara. Olha essa emoção aí, tá na história aí do esporte. O primeiro, lembrando, galera, que Murilo Bustamante é o primeiro campeão brasileiro aí do UFC na divisão por pesos, tá? Antigamente, antes, nos anos 90, nós tivemos aí o Royce Gracie, Vitor Belfort e também Marco Rua, que a gente aproveita para mandar um forte abraço aqui. Eles foram competidores, campeões do UFC em campeonato, né? Na verdade, o UFC ainda era um campeonato. E você marcou a história aí como sendo o primeiro campeão brasileiro a ganhar um cinturão no UFC. Conta essa emoção pra gente, cara. É verdade. Na verdade, eu fui o primeiro campeão na divisão de pesos, né? O Royce e o Marco Ruas foram campeões em outros em eventos do UFC, mas era um outro formato, né? Mas também campeões. Campeões. Campeões também. Pela ordem, eu seria o terceiro campeão. O Vitor ganhou um torneio também, mas eram 2 lutas, então seria o quarto campeão pela ordem geral, o primeiro campeão da divisão de peso. E foi muito emocionante, né? Na verdade, eu já estava preparado há muito tempo, já estava tentando entrar no UFC há muito tempo, já tinha recebido. Eu entrei em 2000, em 1988. Eu encontrei o Art Dave, que foi o cara que criou, junto com o Rory, mais um pessoal, o UFC. E o Art Davis, eu fui num evento, não lembro qual foi o evento que eu fui assistir, talvez tenha sido do Carlão, e do Vitor, que lutou contra o Henry Couture. E o Art Davis, eu tinha vencido o Jerry Bolanda no Brasil, que era o campeão peso médio deles. E o Art Davis falou para mim, olha, cara, eu quero te trazer para o evento, quero botar você para fazer uma luta com o Kevin Jackson. Falou mais ou menos assim, os nomes que eram top na época. Eu falei, pô, maravilha, tudo que eu quero. Mas, na sequência, o evento foi vendido. E aí, isso demorou um pouco. Eu só fui convidado pelo... Se eu não me engano, era o Mairovitz, que era o matchmaker da época, me convidou para lutar no Japão em 2000. E aí, posteriormente, foi se desenrolando, as coisas acontecendo. E em 2012, eu recebi o convite para lutar. Final de 2001, eu recebi o convite para lutar em janeiro de 2002 pelo cinturão do peso médio. O peso médio começou no final de 2001 com a nova organização, com a ZUFA. Né? Então, eu lutei não sei se foi o segundo ou terceiro grupo que comprou o UFC, proprietário do UFC, que era o Mairovitz, se não me engano, e depois na ZUFA, no primeiro evento de Las Vegas, que foi em 2001, contra o Chuck Liddell. E aí foi isso, cara. Foi uma emoção realmente, como você falou, muito grande, foi muito prazeroso poder ter a chance, finalmente, né, que eu vinha batalhando por isso. Eu estava tentando entrar no UFC durante anos e não conseguia, estava preparado já, e finalmente eu tive uma oportunidade para lutar pelo cinturão, né?
E aí, cara, deu tudo certo. Foi uma noite espetacular. E, pô, só alegria, cara. Foi muito bom. Saí inteiro do ringue, né? Geralmente você faz lutas, às vezes até mais fáceis até, e você sai bem machucado. Às vezes um corte, toma soco, torce o joelho. E nessa luta, que era uma luta de cinturão contra o campeão, eu não tive nada, eu saí inteiro do ringue. Cara, foi assim, Bacana. aquela noite perfeita que deu tudo certo. Às vezes acontece isso, né? Pô, bacana. E paralelo a isso, mestre, você foi campeão mundial de jiu-jitsu, cara. Se eu não me engano, em 99. Bem paralela a negociação de entrar. 99. Então, 99. bem paralela a negociação de entrar para o UFC. Treinava jiu-jitsu, treinava com kimono e ainda foi campeão mundial de jiu-jitsu. Olha só, cara. Movido por desafios. Na verdade, eu ia e voltava para o jiu-jitsu esportivo, né? Isso até me atrapalhou em algumas competições de jiu-jitsu, porque o treinamento vou dizer que é o oposto, mas é bem diferente, porque o kimono e o sem kimono são duas modalidades diferentes, né? Quando você treina muito sem kimono, você bota o kimono, até você se readaptar demora tempo. Você fica meio que amarrado ali dentro, né? O sem kimono é mais rápido. E para o MMA e Vale Tudo, você treina modalidades de impacto, né? Que é o boxe, o Muay Thai, etc. Cada um treina uma coisa, eu treinava o boxe. Então era um treinamento completamente diferente. Então eu parava de treinar, voltava para competir de kimono, e isso me atrapalhava um pouquinho até eu realmente entrar no trilho de novo, né? Então, 97, 95 eu não competi de kimono, porque eu ia lutar contra o Hugo Duarte, que foi um dos remanescentes da luta livre, que acabou não lutando em 91. Acabou que o evento não saiu. Aí eu voltei, eu lutei em 96 no Mundial, e aí depois voltei para o Vale Tudo, lutando 2 eventos, um no Brasil e um fora do Brasil, nos Estados Unidos. Em 97 lutei contra o Bolander. Em 98 voltei para lutar os campeonatos grandes. Aí lutei o Mundial, não tive a performance, embora no treinamento eu estava rendendo bem na competição, não tive a performance que eu esperava, fui terceiro lugar no peso no absoluto. E em 99, cara, como eu vim na sequência, deu tudo certo. Eu venci o Mundial, venci a categoria absoluta do brasileiro, e pô, foi ótimo, foi um ano muito bom para mim. Já estava com 33 anos. E aí eu recebi, em 2000, o convite em abril, para lutar em abril de 2000, 14 de abril de 2000, lutar no UFC Japão, né? E aí, daí em diante, eu ainda ia lutar o Mundial de 2000, eu lutei o UFC em abril, voltei para treinar de kimono, ia lutar o Mundial de 2000, acabou que eu não lutei por um imprevisto que aconteceu, um acidente com um aluno nosso na competição. Muito triste, mas que acabou que eu não lutei por causa disso. Aí eu lutei o Master na sequência em agosto, e de lá então em diante eu realmente parei de lutar de kimono, me dediquei exclusivamente ao Vale Tudo, ao MMA. Mas pô, minha vida inteira foi de competições, né? Competições, né, cara? De jiu-jitsu, desde que eu era adolescente, eu comecei, não parei mais. Me aposentei com 45 anos, foram 30 anos ininterruptos de competições, tanto amadoras quanto de profissionais. E aos 45 anos eu me aposentei, ainda recebo convite para lutar. Quase voltei a lutar aos 50 anos no Japão, mas aí acabou que eu não se acertei contrato. Mas depois eu acabei realmente botando na cabeça que estava aposentado. E ainda recebo convites até hoje, o pessoal me chamando para lutar, mas eu agora estou de boa, estou aposentado de boa, me dedicando à minha equipe, a Brasília Top Team, aos meus alunos, minha família, né? Eu acho que isso foi uma fase muito importante para mim. As competições, a arte marcial, tudo isso que eu vivi, continuo vivendo, não mais as competições, mas ajudaram a moldar o meu caráter, a minha forma de encarar a vida no geral, né? Foi muito importante para mim. Mas eu, no momento, não me vejo mais competindo. Hoje, mestre Murilo Bustamante é o manager, né? Presidente aí da BTT, Brazilian Top Team, uma marca
consolidada no mundo do esporte. Cara, queria que você falasse para a gente aí, então, como é que está hoje o mestre Murilo Bustamante conduzindo todo esse império, vamos dizer assim, construído dentro do esporte, né? Um nome consolidado, como eu falei, conhecido mundialmente, e você tendo que, né, voltar a estudar, Murilo, voltar a estudar para coordenar todo esse trabalho que você fez. Como é? Conta aí para gente. Olha, eu realmente estou me dedicando, né, à parte de estudo de gestão, para ajudar os meus afiliados. A gente tem uma associação, a Brazilian Top Team, que realmente construiu um nome forte, tivemos uma equipe muito forte de MMA. Por muito tempo foi o nosso foco, foi o MMA. Embora nós tivéssemos equipe de competição, sempre tivemos equipe de competição de jiu-jitsu, mas o foco principal durante muitos anos, praticamente de 2000 a 2007, nosso foco principal foi 2000 2008. Meu foco principal foi a competição de MMA, Vale Tudo MMA. Na verdade, já é MMA, né? Vale Tudo ficou no século passado, digamos assim. Então, o foco principal foi esse, mas o foco veio mudando com o tempo, né? O jiu-jitsu realmente cresceu muito, eu meio que me afastei um pouco do MMA, vivi isso durante muito tempo, e hoje a gente ainda tem equipes, né, todos os afiliados, eu estimulo todos os afiliados que tenham sua própria equipe de MMA, e eu dou toda a ajuda que eu posso, através da minha experiência, tanto de gestão quanto de técnica para os lutadores, né? Mas eu me afastei na parte, não sou mais treinador, eu me afastei da parte de treinamento, ajudo ainda no treinamento, mas estou mais focado na gestão e nas aulas propriamente ditas, aulas infantis, aulas particulares, né? Mas eu tenho muita sorte também, porque a Brazilian Top Team, os afiliados da Brazilian Top Team são todos faixas pretas, bem graduados. Então eu tenho muita ajuda nesse quesito, né? Uhum. Todas as academias da Brazilian Top Team são dirigidas, os professores são faixas pretas, né? A gente não tem nenhuma academia no momento que tenha um professor que não seja faixa preta. Isso, para mim, é um selo de qualidade, né? A gente tem realmente professores experientes, né? 4º grau, 3 graus, então isso aí me dá uma segurança muito boa. Tem até professores de 5º grau. E eles me ajudam muito nessa administração, na gestão, etc., né? Mas eu continuo tentando me aprimorar ao máximo que eu posso para dar uma direção, né, à equipe. A gente continua tendo equipe de competição de jiu-jitsu, continuamos tendo atletas competindo no MMA, temos 2 atletas competindo no UFC, um do BTT Texas, um da BTT Canadá, né? Temos uma equipe de MMA aqui no Rio de Janeiro também. Então, no geral, temos a competição ainda, né? Temos a equipe de competição de jiu-jitsu, mas o foco maior é a gente atingir e levar para os nossos alunos, no geral, o conhecimento da filosofia das artes marciais, né? Que é tão benéfico, que traz tanta coisa boa para a gente, né? Ajuda na educação das crianças, do adolescente, né? Através dos valores da filosofia, valores, ética, valores morais, ética, superação, disciplina, né? Respeito, tudo isso que a criança aprende, o adolescente aprende no tatame e leva para a vida dele, né? Então, foi muito benéfico para mim como adolescente, criança e adolescente. Eu acho que é uma ferramenta imprescindível, né, nos dias de hoje, nós temos muito bullying, né, nas escolas. Então, ajuda o garoto realmente a suportar esse tipo de chatice que acontece no dia a dia, a conviver com isso, a superar isso e até não fazer, né? Porque a garota, o adolescente, a criança fica mais autoconfiante, não precisa realmente ficar ali espizinhando a vida do outro, né? Então, acho que minha principal
missão hoje em dia é ajudar, né? Eu dou aulas pelo mundo, em outras academias que não são Brasília Top Team também. Minha missão da vida é ajudar a difundir o jiu-jitsu e mostrar o quão benéfico pode ser na vida das pessoas, né, no âmbito geral, principalmente por causa da filosofia que está tão entranhada. Né? Eu acho que não existe o ensino do jiu-jitsu sem o ensino da filosofia junto. Não faz sentido isso, você simplesmente ensinar técnicas sem você ensinar a razão, o motivo, a história, tudo que está atrelado junto com as técnicas do jiu-jitsu. Né? O mais importante é você ajudar na formação do cidadão do que você formar simplesmente um campeão. Né? Isso para mim, vejo como uma das principais razões. Pô, bacana, bacana. E você que é um dos grandes responsáveis de tirar toda aquela coisa, aquela imagem que o jiu-jitsu tinha, né, mestre? De, não, meu filho vai fazer judô porque jiu-jitsu é violento. Não, meu filho vai fazer karatê porque o jiu-jitsu é uma coisa muito pesada, muito forte. E você, em 1991, lutou contra o Vale Tudo, mostrando, levando a bandeira do jiu-jitsu. Depois foi campeão mundial de jiu-jitsu. Depois veio para todos os eventos para onde você foi, os grandes eventos no mundo para onde você foi, você levantou a bandeira do jiu-jitsu, né? E hoje está aí colhendo esses frutos, né, cara? Que o jiu-jitsu agora ficou um evento, um esporte, vamos dizer assim, para a família, né? Você vê pais, mães, você vê levando os filhos para a academia e fazendo, né, aprender essa filosofia de vida que é o jiu-jitsu. Muito bacana. Parabéns, parabéns por você ser um dos grandes responsáveis, cara, de fazer o nosso esporte aí, né, despontar no mundo e mudar, desmistificar, né? Tirar essa imagem de mau caráter, vamos dizer assim, do jiu-jitsu, né? E deixar o jiu-jitsu como um esporte top, cara. Muito bacana. Parabéns mesmo. Obrigado. Na verdade, isso aí, cara, foi uma campanha, né, que fizeram na década de 90. Né? Realmente tinham brigas na rua aqui no Rio de Janeiro, uma garotada empolgada, né, que não foi devidamente coibida pelos seus professores. Né? Depois de 91, no Vale Tudo de 91 contra a luta livre, essa garotada se empoderou e realmente saiu fazendo bagunça pela rua, e as pessoas que deveriam tomar atitudes para coibi-las não fizeram. Então, isso saiu no jornal, e o jornal aproveitou e passou realmente a fazer uma campanha contra o jiu-jitsu. Sim, Né? sim, eu lembro. Tudo era pessoal do jiu-jitsu, qualquer briga. Tá? Eu nunca esqueço uma vez que eu li uma matéria que falava sobre uma briga, uma confusão, e o título da matéria era Gangue do Jiu-Jitsu. E no meio da matéria dizia-se que supunha-se que a pessoa praticasse jiu-jitsu, quer dizer, não se tinha certeza, mas o simples título da matéria vendia jornal. Né? Então, tem uma máxima no jornalismo que é notícia ruim, notícia boa. Né? Notícia boa vende menos, a notícia ruim vende mais. Então, eles criaram uma ilusão sobre isso, e isso realmente só veio a diminuir quando começaram a ver a seriedade dos atletas de luta, né? Tanto de jiu-jitsu quanto de MMA na época. Né? Nós levamos a Glória Maria, a Brasília Top Team levou a Glória Maria para ver a realidade dos lutadores brasileiros no Japão. Né? Ela fez uma matéria para o Fantástico para ver que os atletas eram realmente atletas de alta performance, que ganhavam, eram bem remunerados, que eram respeitados, que levavam a imagem do Brasil de uma forma realmente muito bacana, né, representando o país. E eu acho que isso ajudou muito a diminuir esse preconceito que se tinha. Né? Então, passou a ser reproduzido na televisão os eventos. Né? Então, a própria mídia que fez essa fama negativa para o esporte passou a ter interesse em colher os frutos da divulgação do esporte. Né? Venda de pacotes, etc., então, foi ajudando realmente a mesma mídia que difamou o jiu-jitsu, passou realmente a se preocupar em acabar com essa má fama. Né? Então, isso foi realmente reduzindo, as pessoas foram vendo, nós que éramos professores, fomos muito afetados, né? Os professores que viviam, que realmente pessoas sérias,
diversos professores, essa turba realmente que bagunceira, que fazia essa má fama na rua era ínfima, eram poucas pessoas, e realmente fazia uma fama muito grande, né? Paralelo a isso, a mídia teve a sua parcela de culpa quanto a essa má fama, e foi um período realmente muito ruim para os professores sérios de jiu-jitsu, né? Mas, graças a Deus, isso passou. Ficou comprovado que o jiu-jitsu é a arma, né, a arte marcial mais poderosa entre todas. Nós vencemos a maioria dos desafios, aí 99% dos desafios foram vencidos pelos praticantes de jiu-jitsu. Chegou-se hoje a um consenso que todos os grandes lutadores de MMA praticam jiu-jitsu, né? Todos eles têm um professor dentro do seu... Antigamente era aquela época do desafio entre disciplinas, né? Jiu-jitsu contra luta livre, contra capoeira, na época do Hélio Gracie, do Carson Gracie, né? do Rickson, do Pinduca, do Marcelo Bering, né? Tanto de Inácio Aragão, tantos outros. Depois veio a minha geração, eu, Fábio Gurgel, e a gente ajudou a provar, né? E o Royce, né? O Marco Ruas, que já era outra disciplina, mas o Royce no jiu-jitsu, e veio outra geração, a nossa geração, e ajudou realmente a sacramentar. Isso foi mostrando às pessoas o potencial benéfico do esporte, do jiu-jitsu em si, né? Então, essa má fama acabou realmente. Hoje em dia, o jiu-jitsu está praticamente em todos os países do mundo. Nos Estados Unidos virou uma febre. Nós temos grandes lutadores americanos hoje em dia, diversas academias pelo mundo, todos os países, né? Eu me surpreendi em 2014, quando fui dar aulas na Sibéria, em Omsk, fui lá convidado para um seminário num ginásio com mais de 100 atletas, né, de diversas modalidades, atletas faixas pretas de outras modalidades, querendo conhecer as técnicas do jiu-jitsu. Então, isso aí o interesse pelo jiu-jitsu no mundo é muito grande, jiu-jitsu brasileiro, né? Então, isso aí eu vi com meus olhos isso, né? Então, eu jamais esperaria que o jiu-jitsu chegasse nesse ponto de conhecimento, de divulgação pelo mundo, dessa fama no esporte, né? Na época que eu comecei, o jiu-jitsu era no Rio de Janeiro, né? Era assim, bem pequena a coisa. E hoje em dia explodiu no mundo, né? Dando emprego para... eu tenho alunos dando aulas no mundo inteiro. E tem brasileiros dando aula em praticamente todos os países, né? Dando aulas de jiu-jitsu. Então, exportando a cultura brasileira, né? Eles são realmente porta-vozes da cultura brasileira. É muito bacana isso. Então, uma outra situação onde aquela má fama ficou bem para trás, foi apagada. Isso já foi provado que aquilo ali nunca teve razão de existir. Né? Pô, legal, legal. Pô, mestre, para finalizar o nosso papo aqui, claro, eu queria deixar isso aqui para o final, sei que foi o ano passado, né? Faz um pouquinho de tempo, mas é muito importante. Qual foi a importância para você receber a faixa coral aí? Sei que foi um grande evento, cara. Você volta, né? Um evento meio que nostálgico, porque aí você volta aquela fase, né, mais de 40 anos treinando jiu-jitsu, aí você volta aquele filme na cabeça, né? Desde garotinho na academia do mestre Cássio Gracie, e aí reencontra os amigos, os mestres. Você fez questão, né, de fazer esse evento para reunir grande parte dessas lembranças que fazem parte da sua história. Conta pra gente a emoção de você receber a faixa coral, 7º grau aí no jiu-jitsu, que é um grau diferenciado no esporte, cara. Rapaz, o principal disso tudo foi, como você falou, reunir as pessoas, né? Consegui reunir muitas pessoas queridas que fizeram parte da minha história. É uma jornada longa que não acaba, né? A faixa coral é apenas uma pausa, um pedaço dessa jornada. E reuni meus amigos, meus alunos, que vieram de longe, muitos vieram de longe do exterior para essa celebração. Vários mestres que me ajudaram na minha carreira, me ensinaram, né? Então foi reunir os amigos para celebrar uma data especial, né, que marcava realmente o recebimento da minha faixa coral, que
que pelas regras da Federação Internacional, depois de 31 anos de faixa preta, você recebe a faixa coral. Então, a festa foi muito emocionante. Eu acho que a faixa coral ela é um prêmio pela perseverança, né, nesse caminho que eu escolhi para trilhar na minha vida. Mas o aprendizado é diário e depois de um tempo a faixa é mais uma faixa. Entendeu? No começo se bota na cintura, pô, que bacana a faixa coral, aquela coisa, mas com o tempo aquilo ali não é que perca valor, mas se torna uma coisa praticamente normal para você. Né? É um símbolo bacana para mim, né? É um símbolo muito bacana da minha história, faz parte, retrata ali a minha história, todo o caminho que eu trilhei até chegar ali. De certa forma está retratado na faixa coral. Mas o mais importante para mim é a jornada e os encontros que você faz, o aprendizado que você faz nessa jornada. Né? Aprendizado de vida mesmo, tudo que você transfere para a sua vida. Né? Essa jornada eu tive chance também de poder impactar na vida de várias pessoas positivamente. Isso aí é muito bacana. De muita gente, né? cara. Eu vejo isso, assim, eu realmente mudei a vida de várias pessoas através do jiu-jitsu, né? De vários alunos meus, e eu sei disso, então isso aí para mim é muito bacana, mas é uma das coisas mais importantes, você poder fazer do jiu-jitsu uma ferramenta benéfica. Né? Através do jiu-jitsu você ajuda as pessoas para o bem. Né? Então o jiu-jitsu me deu essa oportunidade, e eu acho que minha vida continua, a minha jornada continua, meu aprendizado continuo aprendendo diariamente técnicas de jiu-jitsu e tenho, assim como eu falei, a missão de difundir, né, esse conhecimento, essa palavra, os benefícios do jiu-jitsu, digamos assim. Né? Não só a técnica do jiu-jitsu, mas o benefício do jiu-jitsu. Mostrar às pessoas o quão benéfico o jiu-jitsu pode ser, né, na vida delas, o quão bem pode trazer o ambiente, a academia. Contanto que as academias, né, são benéficas, contanto que elas sigam realmente a filosofia das artes marciais. Não adianta o professor só se apegar às técnicas do jiu-jitsu e não ser realmente um exemplo, né? Não ser uma pessoa que siga ali todos os fundamentos da filosofia das artes marciais, de ética, moral, respeito, disciplina, e etc. Né? Porque aí você vai formar o famoso casca grossa, né? Que o cara é casca grossa, mas é uma pessoa mal educada, né? Uma pessoa poderosa, com força física, técnica e mal educada é uma coisa que não é benéfica. Né? É justamente o caminho contrário, você educar as pessoas através da ferramenta do jiu-jitsu. Né? É uma ferramenta muito poderosa para a educação. É isso. Pô, parabéns, mestre. Obrigado mesmo pelo tempo disponibilizado aqui para a gente. Uma história brilhante. Pessoal, Murilo Bustamante tem Obrigado a o nome. você, meu amigo. Pô, cara, você tem um nome cravado aí na história do esporte. Olha, só um detalhe, tá, galera? Uma história brilhante do mestre Murilo Bustamante aí no esporte, no MMA, no Vale Tudo, no Jiu-Jitsu. E o cara sempre esteve presente nas grandes rivalidades, só para você ter uma ideia. Vale Tudo Jiu-Jitsu, Murilo Bustamante estava lá representando o Jiu-Jitsu. Na grande rivalidade que teve, inclusive aqui no Japão, BTT e Chutebox, Murilo Bustamante estava lá, mas sempre ali, né? Sempre de forma inteligente, sempre sem aquele trash talk, aquela coisa, né, extravagante. Estava lá representando o Jiu-Jitsu, muito bacana. Mestre, você tem muitos fãs aí pelo mundo e eu com certeza sou um deles. A minha família é de lutadores de Jiu-Jitsu, a gente sempre acompanhou essa história, então parabéns por você ser esse exemplo do esporte, cara. Obrigado. Parabéns Felipe. mesmo. Muito obrigado. Fico muito feliz. E Prazer agora... estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar de luta, né? Para mim é sempre um prazer. Pô, para mim também, sempre um prazer receber um cara como esse, pô, grandíssimo aí dentro do esporte, é um prazer imenso mesmo, mestre. Para finalizar, eu queria lhe fazer duas perguntinhas. Primeiramente, você tem um ídolo, quem é esse ídolo? Olha, eu não tenho ídolos assim, eu tive referências, né, na minha
minha juventude, que foram várias assim, lutadores que faziam parte da academia do Carson, né, como o Otávio Peixotinho, né, Fernando Grande mestre. Piduca, Carlos Rosado, eram as pessoas que eu me espelhava na época que eu era garoto. Né? O Rickson também foi uma das minhas referências, que eu era garoto, via ele lutar, então ele tinha uma postura legal, um comportamento bacana. Eu sempre me espelhei em pessoas que tinham uma postura e um comportamento educado, né? Pessoas que, para mim, o fanfarrão nunca representou nada. Né? O cara que é um grande... tecnicamente ele é bom, mas ele é um fanfarrão que só faz bobagem, só fala bobagem. Né? Eu acho que quando você atinge assim, que você sai do bolo, que você atinge uma certa, como é que se diz, notoriedade, digamos assim, né? Nível, né? Você parece, né? O atleta, eu acho que ele tem a obrigação de passar uma mensagem positiva, né? Eu acho que ele tem a obrigação, acho que o trash talk, como você falou, é interessante, fala que vai ganhar do outro, que vai bater, que vai coisa e tal, até um determinado limite, determinado respeito, mas a mensagem, no geral, dele tem que ser uma mensagem positiva, né? Porque ele está ali para perder o tempo dele para passar uma mensagem. Ele é um exemplo, porque ele se destacou, né, naquela profissão ali, em qualquer área é isso, né? O cara se destacou. Então tem pessoas tendo ele como referência. Se ele dá uma direção errada, ele vai perder vários fãs, mas alguns outros vão segui-lo cegamente. Né? Então eu acho que isso é um desperdício. Então eu acho que é muito importante essa responsabilidade, né? Essas pessoas que eu sempre realmente me policiei muito para sempre passar uma mensagem bacana do esporte. Né? Pô, legal. E para finalizar, aproveitando a sua fala de passar uma boa impressão, uma boa mensagem, a pergunta final, de onde vem a inspiração, mestre, para você sempre estar 100% ligado ao esporte e a sua vida também? O jiu-jitsu faz parte da sua vida, com certeza. De onde vem essa inspiração? Mas eu acho que eu encontrei, por acaso, uma coisa que eu amava, né? Um esporte que eu amei, que eu amo, que fez, assim, é difícil, né, você escolher uma profissão na vida corretamente. Né? Tem gente que faz o que não gosta para ganhar dinheiro. Tem gente que faz o que gosta e não ganha dinheiro. Mas eu acho que é aquela coisa da busca da felicidade. Né? O que é felicidade para cada um? Cada um tem uma definição para si próprio. O que é felicidade? Tem cara que ganha dinheiro e o cara não cuida da família, não vê o filho, e para ele isso não importa em nada, ele é feliz porque ele está ganhando dinheiro. Né? Então, acho que o importante é você ter um equilíbrio, né? Você, no meu caso, eu tenho uma boa qualidade de vida, o jiu-jitsu me deu uma boa qualidade de vida, né? Através do contato com a minha família, contato com meu filho, né? Ajuda isso. Então, acho que importante você se encontrar, né, cara? Por acaso eu me encontrei no jiu-jitsu, então o mais importante, você fazer uma coisa que você ame, né? Isso vai te dar felicidade, eu acho que é por aí, né? Você realmente encontrar o seu caminho. Né? Independente, aqui fica agora a minha dica para que você, que não encontrou o seu caminho, já encontrou, pratique jiu-jitsu, meu amigo, porque de qualquer maneira vai te trazer felicidade, que é uma terapia maravilhosa. Depois de um treino de jiu-jitsu, cara, a mente fica limpa. Né? Então, isso aí pode ser que eu conheço várias pessoas, né? Tenho vários alunos que trabalharam em outras áreas e retornaram, depois de mais velhos, a ensinar jiu-jitsu, a ter contato com jiu-jitsu, né? Porque foram procurar uma forma de ganhar dinheiro, mas depois viram que realmente a qualidade de vida é o mais importante. Né? Então, para mim, eu sou uma pessoa que vou sempre falar a favor do esporte, sempre falar dos benefícios do jiu-jitsu, né? Independente
da pessoa que seja um profissional, se torne um profissional, ou que apenas faça como hobby. Né? Das duas maneiras vai ser benéfica. Pô, bacana. A mensagem está dada. Pessoal, conversamos aí com o mestre Murilo Bustamante, cara, gente finíssima e um nome cravado na história do esporte, do jiu-jitsu, do MMA mundial. Obrigado mesmo, mestre, pelo seu tempo disponibilizado aqui para gente. Prazer foi meu, grande William. Sucesso para vocês aí. E um abraço para a galera do Japão aí, rapaz. Há muito tempo que eu não vou aí. Saudade dessa terra. Deixa aqui então o convite. Sempre que vier, passa por aqui, né? E a gente vai estar junto aí nessa aí, mestre. Obrigado. Valeu, forte abraço. Abração, valeu, falou!